Fala pessoal, passando aqui só para te lembrar que esse vídeo faz parte de uma playlist muito maior, tá? Eu não sei quantos vídeos especificamente vão dar nessa playlist, mas eu acho que mais de 30, tá? Então se você estiver interessado em ver mais vídeos dessa sessão, é só ir na descrição do vídeo, acessar o link da playlist completa para você ver aula 1, aula 2, até o infinito, eu não sei quanto, tá? Espero que goste da aula e grande abraço! Então vamos lá, pessoal. Agora sim a gente vai começar a colocar a mão na massa aqui, né? Eu não consegui dar zoom nessa interface do The Beaver aqui, mas eu creio que na parte de criação aqui vai ser fácil para a gente entender o que a gente está fazendo. Então eu vou conectar na base de dados, 2 cliques aqui, vou abrir a minha base de dados, eu já tenho a minha base de dados criada que a gente criou pelo Docker, né, no caso. Então, isso daqui, o create aqui, para criar a base de dados, também seria do Data Definition Language, do SQL, que eu te falei anteriormente, na aula anterior. Beleza? Mas aqui agora a gente precisa criar as tabelas, então vamos abrir essa base de dados, e aí nas tabelas a gente não tem nada, porque a gente não criou uma tabela ainda. Para a gente criar uma tabela, a gente pode dar 2 cliques aqui na tabelas, e ele vai abrir isso aqui para a gente, ó. Então a gente está basicamente na base de dados, se a gente der 2 cliques aqui. Se a gente fizer isso dessa maneira, a gente pode vir aqui, ó, nesse botãozinho e dar um Create New Tabela. Tá meio em inglês e meio em português a tradução aqui, mas criar uma nova tabela aqui embaixo. Então, Create New Tabela, ele vai aparecer aqui nesse dado para você e daí você vem em Properties, beleza? Nessa parte de Properties, dado aqui é onde você vai ver os dados da tabela. Como a gente ainda não criou, a gente não está vendo nada ainda. E o diagrama, ele vai gerar um diagrama automático para a gente à medida que a gente for criando as nossas tabelas. Beleza? Que vai ser o mesmo diagrama que a gente tem aqui. Só que não com esse tipo de conexão aqui. Vai ser um pouquinho diferente, você vai ver depois. Beleza? Então, a gente precisa começar criando uma tabela. Só que, como a gente tem tabelas que têm dependências, por exemplo, Profiles tem dependência aqui para users, beleza? User rows tem dependência para users e para rows, beleza? Então a gente é interessante que a gente comece a criar as nossas tabelas que não tem dependência primeiro, e depois cria as tabelas que tem dependência. Até dá para você fazer de invertido, mas aí você tem que alterar a tabela depois. Então a gente pode começar ou por aqui ou por aqui. Beleza? Vamos começar por users aqui, e aí a gente vai criar a primary key e esses campos todos aqui. Então vamos lá. Voltando lá no nosso The Beaver, a gente não digitou nada, então vamos vir aqui em Properties, vamos dar um nome para a nossa tabela de users. Vou deixar o motor, tudo em auto-incremento, tudo isso aqui vai ficar padrão, do jeito que está aqui, beleza? Eu só quero o nome da minha tabela aqui, e aqui embaixo eu quero definir as colunas. E, novamente, isso aqui que você está vendo faz parte do Data Definition Language, porque eu estou criando uma forma de como os dados vão ser estruturados nessa base de dados, beleza? Então eu vou criar as colunas aqui. Voltando aqui, ó, eu vou criar primeiro a ID aqui. Então vamos lá. Como é que a gente cria a ID? Primeiro a gente vai especificar o tipo de dado da coluna, se é nulo, se é não nulo, se é autoincremente, se não é autoincremente, a gente vai estipular esses dados. Então para isso a gente vai clicar nesse botãozinho Create New Coluna. E aí aqui, ó, a gente tem, primeira coisa, o nome da coluna, vai ser ID. Tipo de dado, varchar. A gente tem vários tipos de dados aqui no MySQL, beleza? No PostgreSQL, por exemplo, tem mais ainda. Então, a gente não precisa focar nesses tipos de dados agora, porque ó, tem bastante tipos aqui. Só que aqui ó, é o seguinte, eu vou te explicar os tipos de dados que são mais usados aqui, que são, por exemplo, varchar, text, int, float, date, time, por exemplo. Esses tipos que a gente utiliza comumente. E os outros tipos a gente não vai falar porque vão ser mais avançados, beleza? Então vamos começar ó, com o tipo ID. O que vai ser o meu ID? Ele vai ser
um número que vai ser auto-incrementado. E ele não pode ser nulo porque vai ser uma primary key. Isso é automático na base de dados. Geralmente você não precisa informar que isso aqui não precisa ser nulo. No caso, porque a primary key já vai fazer isso automaticamente. Mas aqui a gente vai ser bem específico. Então, não nulo, auto-incrementado. E o tipo de dado aqui vai ser int. Então, a gente tem, na verdade, dois tipos de int aqui, né? A gente tem o int, que é esse que eu escolhi, e tem int unsigned. A diferença entre esses dois tipos é a seguinte: esse int que eu selecionei aqui agora, ele é um tipo de dado que ele vai permitir que você utilize até, eu não sei especificamente o número correto, mas eu sei que são de 2 bilhões, um pouco mais de menos 2 bilhões, aí vai até 0 e depois até positivo 2 bilhões e alguma coisa. Beleza? Se você não considera os números negativos, por exemplo, você quer um unsigned, sem sinal no caso, você vai ter só números positivos que vai dar mais ou menos 4 bilhões de registros que você pode ter aqui. Beleza? Então você pode começar no 1, 2, 3 e até 4 bilhões. E aí, sempre a gente começa com esse int aqui, pra gente, ou até tiny int, um int menor ainda no caso. Mas vamos deixar sempre com esse int aqui. E depois, se algum dia você chegar a ter 4 bilhões de registros, 4 bilhões de usuários na sua base de dados, provavelmente você já vai ter muito dinheiro, mas muito dinheiro para pagar um DBA para tomar conta da sua base de dados, beleza? Então a gente vai deixar aqui o int, porque no caso aqui de big int ou big int unsigned é um número estrondosamente maior do que isso aqui, beleza? Só que vai pesar um pouco mais também no desempenho. Então a gente vai deixar int aqui, por enquanto, unsigned, não nulo, auto-incrementado. Ok, beleza. A gente criou o nosso campo. Aqui você vai ver o nome da coluna, o tipo de dado, se ele é nulo ou não, auto-incrementado e alguma coisa extra aqui, que no caso é o auto-incremente. Só que, como a gente quer criar uma primary key, a gente tem que criar uma constraint ainda. Então a gente tem que vir aqui em restrições para criar uma constraint de primary key para o nosso ID. Então aqui em restrições, a gente vai vir aqui embaixo, create new restrição, né? Meio em inglês e meio em português. E a gente vai falar, olha, eu quero criar o meu PK aqui, ó, que é a minha primary key, users PK, por exemplo. E aí aqui dentro, eu vou deixar selecionado o tipo da constraint que eu estou criando, que é uma primary key, e eu vou selecionar a coluna que eu quero que seja a primary key. Se eu fosse fazer uma primary key composta, no caso, de 2 valores, eu teria que ter as 2 colunas aqui já. Beleza? Mas a gente vai fazer isso depois. Então vamos dar um OK. Pronto, criada a minha constraint de primary key com ID aqui. Beleza? Então, voltando aqui, eu ainda não vou salvar porque eu vou continuar criando os dados aqui. Outros tipos de dados que a gente costuma utilizar muito são dados de texto. E para texto, a gente pode criar, por exemplo, ó, se a gente voltar aqui, a gente precisa de first name, last name, e-mail e password hash, são todos texto. A gente pode criar um tipo de dado varchar mesmo. Esse tipo de dado, varchar, significa um tipo de dado de texto variável, beleza? Então, por exemplo, suponha que eu queira falar que o meu first name lá é 150 caracteres. Nesse caso específico, eu posso ter um valor de 0 caractere até, na verdade eu acho que nem 0 caractere, não sei se ele vai aceitar um caractere nulo, mas eu posso ter de 1 a 255 caracteres aqui nesse tipo de dado varchar. É um tipo de dado variável. Então, o nome da pessoa, que é o first name, vai poder ter de 1 a 255 caracteres. Nesse caso, especificamente, vai ser de 1 a 150, porque eu especifiquei até 150 aqui. Beleza? Você vai permitir o nome da pessoa ser nulo? Eu não vou deixar. Todo mundo vai ter que ter um nome. Talvez o segundo nome possa ser nulo, mas o last name, né? Mas o primeiro nome eu vou pedir sempre. Então eu vou colocar first name, que é o nome da coluna, que é do tipo de dado varchar 150, um tipo de dado variável, um texto variável, e ele é não nulo, beleza? Ok, se por um acaso, vou criar uma nova coluna aqui só para te explicar um negócio, na verdade eu vou criar mesmo o last name, mas eu vou te explicar aqui, ó, se você precisar de um texto maior do que 255 caracteres, você pode escolher text.
tem um tipo de dado aqui que é text, ó. Esse texto pode ser o tamanho do texto que você quiser colocar aqui, beleza? Mas aqui, ó, pra gente, todos os tipos de dados ali vão ser varchar, que é um tipo de dado de texto variável. Tem também o char, que é um tipo de dado que não é variável, beleza? Tem o varchar, que pode ser variável, que pode ir de 1 a 255, e tem o char, que você vai especificar a quantidade que você quer ali, beleza? Então eu vou utilizar só varchar aqui. Deixa eu achar o varchar, porque ele é variável, né? Deixa eu escrever varchar. Varchar, esse aqui. E esse varchar aqui, ó, você especifica a quantidade colocando entre parênteses. Na verdade, todos os tipos que você quiser especificar a quantidade é entre esses parênteses aqui. Vou colocar 150 caracteres, vou permitir que fique nulo o last name. Beleza? Ok. Agora a gente precisa do e-mail. E o e-mail tem também uma restrição. Lembra que eu te falei que eu ia deixar o e-mail ser único na base de dados? Eu não quero que o e-mail se repita para 2 usuários diferentes. Então a gente vai ter que criar uma restrição para o e-mail também, que é outra restrição que não é a primary key. Então vamos aqui, ó, colocar o e-mail. Também a gente pode colocar varchar. Eu não sei exatamente o tamanho de um e-mail que pode ter. Pode até pesquisar aí para ver o tamanho de um e-mail. Vou colocar 255 caracteres, porque eu não me lembro o tamanho exato, mas um DBA ele vai saber exatamente qual dado que vai entrar aqui, entendeu? Então ele vai saber se o tipo de dado é variável, o tamanho. E, novamente, isso geralmente não cabe ao desenvolvedor, cabe a quem está modelando a base de dados, beleza? Aqui a gente está modelando, mas eu não estou muito preocupado com a quantidade aqui de caracteres. E aí, ele vai ser não nulo, ele não vai ser auto-incrementado, porque ele é um texto, né, no caso, normal. Eu vou dar um OK, e aí eu já tenho o meu campo de e-mail. Mas aqui nas restrições, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma restrição que vai ser users, vou chamar isso aqui, ó. Se eu mudo isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Se eu mudo isso aqui, ó, ele já coloca um nome aqui, ó, tá vendo? Vou colocar e-mail, por exemplo, e vou marcar o e-mail aqui e vou dar OK. Beleza? Não criei uma restrição para o e-mail, falando que o e-mail ele não pode se repetir na base de dados, ele é único. Então a gente tem uma unique key aqui. Eu poderia marcar mais de um campo, tá? Aí no caso, quando eu marco mais de um campo, na verdade o que não pode se repetir é os valores dos campos que eu selecionar. Como se fosse uma primary key composta. Se eu tiver uma primary key composta de 2 valores, o que não pode se repetir são os 2 valores. Beleza? E não um valor de um único campo. Nesse caso aqui, eu estou falando de um único campo. Então, é só o e-mail que não pode se repetir. Mas eu também vou querer uma restrição para o password hash. Eu não quero que ele se repita também. Então, vou criar aqui, ó, password hash. E aí eu vou colocar aqui, eu acho que eu vou deixar varchar 255 também. Vou colocar que ele não pode ser nulo, não, auto-incremento eu não vou marcar. Eu vou criar uma restrição aqui, ó. Restriction, vou criar uma restrição de novo, falando que... Lembra que eu te falei, eu poderia marcar mais de um campo aqui e falar que a composição desses 3 valores não pode se repetir na base de dados. Mas a gente não precisa disso. A gente vai fazer isso com uma primary key posteriormente. Aqui vai ser uma unique key. E eu vou falar aqui o password hash aqui. Beleza? Vou dar um OK e pronto, a gente já tem as restrições aqui, ó. Então, restrições numa base de dados são chamadas de constraint. Beleza? Então, eu tenho uma constraint aqui falando que o ID é uma primary key, que o e-mail tem que ser único e que o password hash também tem que ser único. Aqui eu tenho os dados com os tipos de dados do lado deles, beleza? Vou dar um guardar e aí ele vai criar para você o Data Definition Language, que é a consulta que está sendo executada aqui no momento para a gente
criar os dados aqui, criar a tabela aqui e definir como que esses dados precisam se comportar aqui, beleza? Então a gente tem um ID, que é um inteiro, unsigned, que é autoincremente e não pode ser nulo, tem um first name, que é um varchar de 150 caracteres no máximo, não nulo, tem o last name, que é um varchar de 150 caracteres no máximo, que é nulo, o e-mail é um varchar de 255 caracteres, que não pode ser nulo, e tem um password hash, que também é um varchar de 255 caracteres, não pode ser nulo. Aí vem as nossas constraints, que a gente já falou. A primary key, que é o ID, a gente tem a constraint do e-mail ser único e a gente tem uma constraint do password hash também ser único, beleza? Aqui embaixo que a gente tem a engine aqui em cima e o que a gente definiu como char set da nossa base de dados aqui no Docker, beleza? Então vou dar um persist, beleza, criada a nossa base de dados. Agora se a gente olhar aqui em dados, a gente tem os nossos campos, ID, first name, last name, e-mail e password hash. E se a gente criar algum dado, a gente pode ver as nossas constraints funcionando aqui nesse momento. Por exemplo, se eu crio aqui, ó, Luiz, vou colocar só o dado aqui, para criar o dado eu clico aqui embaixo no maisinho aqui, ó, uma tabela com maisinho, beleza? Se eu criar só com o dado first name Luiz, você vai ver que last name tá nulo, e-mail tá nulo e password hash tá nulo. Você vai ver que vai dar erro para esses campos aqui por conta das nossas constraints. Então, salvando, ó, você vai ver, ó, field email doesn't have a default value. Ou ele está falando que o seu e-mail está vazio e também não tem um valor padrão, né? Se eu colocar um e-mail, @email.com aqui, ó, e tentar salvar, eu ainda não vou conseguir porque o password hash está vazio. Então, salvando, ó, o password hash não tem um valor. Então, vou colocar A aqui, no password hash, vou salvar. Agora salvou e você vê que a nossa constraint do primary key já fez o auto-increment do nosso ID aqui. Se eu criar um novo valor, agora, olha que interessante, eu vou criar, por exemplo, o valor Maria, e eu colocar um sobrenome para ela, Moreira, e eu colocar o mesmo e-mail que está aqui em cima, a nossa constraint também vai ter que funcionar. Então, eu vou colocar o mesmo e-mail, o mesmo password hash. Aqui eu não preciso me preocupar, porque isso aqui ele gera automaticamente, beleza? Por conta do nosso auto-increment. Vou salvar ele falando, ó, duplicate entry email for users, tal, o nome da nossa constraint lá. Beleza? Então, a gente não consegue salvar um e-mail igual e a gente não consegue também salvar um password hash, ó, duplicate entry A for users password hash. Beleza? Então, esses dois valores aqui tem que ser únicos na base de dados. Porém, o first name não tem isso. Se eu colocar Luiz aqui para outro registro, ele vai salvar normal aqui. Ó. Salvou e ele já criou aqui o nosso identificador aqui, que é o identificador 4. Eu me lembro uma vez, quando eu tentei salvar os valores, provavelmente ele atualizou o ID e gerou 2, aí não deu para salvar, ele fez o rollback, ele não salvou o valor, mas o ID ficou salvo, né? Aí eu tive o 2 e o 3, que foram os dois erros que eu tive, e ele pulou já para o ID 4. Eu já tive um aluno me perguntando anteriormente como ele fazia para manter esses valores aqui, na sequência, né? 1, 2, 3, 4. Isso não é interessante, tá? Isso aqui, esse valor aqui, ele é um surrogate key. A gente não está preocupado com qual valor. É o valor que a base de dados colocar aqui para mim, é esse valor que vai ser. Você tá entendendo? Então, agora ele vai partir para o 5, 6, 7. Se der algum erro e ele fizer algum rollback, pode ser que pule algum número. E isso é até melhor para nossa segurança, por questão do seguinte. Quando ele pula número, fica mais difícil de alguém deduzir qual que é o próximo valor desse ID aqui, beleza? Muitas pessoas costumam utilizar o UID, que não vem ao caso aqui pra gente, que é não ter um valor padrão aqui, porque aqui a gente tem uma sequência padrão. E isso pode ser uma falha de segurança em algum sistema. Ou seja, um hacker poderia deduzir que se o usuário dele, por exemplo, é o 10, tem alguém no usuário 11, tem alguém no 12, 13 e assim por diante. Beleza? Mas a gente não vai entrar nesse caso aqui porque só vai complicar a nossa vida nesse momento. Então a gente vai continuar utilizando o surrogate key. Eu só quis te falar por que
que ele pulou esses dois números, porque quando dá um erro e ele faz um rollback, geralmente ele não vai fazer o rollback do ID, que foi auto-incrementado já, beleza? Não, ele continua em diante, sempre que der esses erros aqui, beleza? Eu vou deixar essa aula aqui, sim, a gente já está funcionando aqui, mas a gente depois, posteriormente, vai criar todas as tabelas aqui no caso, e depois que a gente vai começar a vir aqui em script e escrever as nossas consultas SQL, beleza? Aqui eu tô só testando a base de dados ainda, beleza? Então eu vou deixar essa aula assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço! Fala pessoal, continuando aqui, ó, agora a gente vai criar a tabela de rows. Se você quiser ir criando aí, agora que você já tem mais uma noção de como criar, você pode tentar criar. Pagar a tabela também é bem simples lá no The Beaver, beleza? Eu vou criar essa rows aqui pra gente continuar aqui. Então vamos lá, voltar aqui em tabelas, create new tabela. E daí aqui em properties, a gente vai criar a rows. Beleza? Não vou mexer em nada aqui. Aqui o campo nosso é o ID, o primeiro, que é um int. Unsigned, not null, auto-incremente, beleza? E eu já vou criar um outro campo aqui para ir mais rapidinho. Eu acho que só tem name lá, né? Deixa eu ver aqui. É name. Então name, dá o role aqui. Não nulo, não quero esse valor nulo aqui. E eu quero um varchar de, pode ser até 100, tá bom. Vou dar um OK, beleza? E aqui em restrições a gente precisa criar a nossa primary key. Então, a primary key vai ser isso aqui mesmo, só marcar o ID aqui, OK, beleza. E aí guardar, a gente já tem a nossa DDL, Data Definition Language, para criar esses dados aqui. Então, persist, a gente já criou a nossa tabela de roles. Então, se você observar aqui em tabelas, a gente tem a tabela de users e a gente tem a tabela de roles. E a gente tem os dados também das duas tabelas aqui. Então, a gente tem os dados da tabela de users e os dados da tabela de roles aqui. Na próxima aula, a gente cria as outras tabelas. Fala pessoal, agora a gente pode continuar criando as nossas dependências aqui, né? Porque agora a gente já tem a users e a gente já tem a roles, né? Agora a gente pode criar users roles, né? Eu chamo essas tabelas assim por conta de ser a ligação entre users e roles, mas tem outros tipos de nomenclatura que você pode utilizar. E a gente pode criar profiles também, se a gente quiser, né? Então vamos lá, vamos começar com users roles para a gente fazer essa primary key composta e as foreign keys aqui também que a gente não viu ainda. Então bora lá, base de dados aqui no caso, criar tabela, né? Aqui eu cliquei com o botão direito na base de dados, criar tabela. Cada hora eu crio de um jeito, né? Você pode vir aqui também, criar nova tabela, ou clicar aqui. Tem várias maneiras de você criar isso. Então aqui ele caiu em dado, né, no caso. Porque às vezes quando eu estou olhando os dados, ele marca essa posição e fica caindo em dados. Você vem em properties, e aí aqui a gente vai chamar de users e rows, né? Beleza, nesse users rows a gente vai ter uns negócios diferentes porque a gente tem uma primary key composta e duas foreign keys aqui dentro, né? Então para a gente criar, a gente vai fazer o seguinte, a primeira coisa é criar os campos, né, que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho os campos que eu falo, às vezes eu falo campo, às vezes eu falo coluna, às vezes eu posso falar várias coisas aqui, eu não lembro outra coisa que eu posso falar, mas às vezes eu falo nomes diferentes, eu estou me referenciando às colunas aqui, né? Os atributos, no caso de user rows aqui, né? Aqui eu vou criar user ID e role ID. Então essas colunas precisam de um tipo. E esse tipo geralmente tem que ser do mesmo tipo que você tem nas primary keys, beleza? Porque você vai referenciar os dados aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu fosse criar, por exemplo, user ID, então vamos lá, user ID. Esse user ID ele vai ser do mesmo tipo lá do user ID. Como a gente sabe que todos os nossos, as nossas primary keys estão sendo criadas com esse tipo, a gente vai fazer do mesmo jeito. Só que, presta atenção, aqui a gente não vai marcar auto-incremento.
Porque a gente vai fazer essas primary keys vir de valores de outras tabelas, porque elas vão ser foreign keys também. Então a gente não vai fazer o autoincremento aqui. Então vou só dar OK e eu já posso criar também a outra aqui, que vai ser role ID. E aí esse role ID, mesmíssima coisa, só que vai referenciar outra tabela aqui. Então, mesma coisa e não nulo, só isso que eu quero. Então, a gente sabe que a gente nunca vai... Lembra aqui da nossa ligação, né? Esse campo aqui, ó, não pode ser nulo. Então, é isso que esse tracinho aqui identifica. Esse tracinho, se fosse 0, aí eu não marcaria não nulo lá, beleza? E de cá a mesma coisa, ó, tá vendo? Não nulo. Então, tem que ter pelo menos um valor aqui para eu fazer essa relação, entendeu? Lá na outra relação aqui, você vai ver que a gente vai ter um nulo. Então, vamos voltar aqui. Beleza, o que a gente pode fazer? Unsigned, tá tudo certo. Restrições. Quais são as restrições, ou as constraints aqui? No caso, a gente precisa de uma primary key composta de 2 valores. Beleza? Então, só isso que eu preciso fazer, marcar os 2 valores aqui e dar um OK. Então, você vai ver que, se a gente voltar, na hora que a gente salvar a nossa tabela, você vai ver um mu em algum lugar, falando que é uma constraint que usa dois campos ou mais campos aqui no caso, beleza? Agora sim, chaves estrangeiras aqui. Então, foreign keys. Foreign keys a gente vai clicar aqui embaixo, é tudo no mesmo lugar para criar, só muda os ícones. Então, create new chave estrangeira, que vai ser a foreign key. Aqui, o que eu vou fazer? Pode ser confusa essa telinha aqui, mas o que eu vou fazer? Aqui, ó, já está marcado, ó, users, tá vendo? Ó, qual tabela que eu vou referenciar? Eu vou deixar marcado users e eu vou clicar aqui embaixo na coluna, ó, qual que é a coluna que vai referenciar qual coluna dessa users. Então, no meu caso, a coluna é user ID, porque eu estou aqui na users selecionado. E aí, qual que é a coluna que eu vou referenciar? Poderia ser outra coluna aqui no caso, mas eu só tenho uma primary key lá, então é a primary key que eu vou utilizar. Aqui uma coisa importante, lembra que eu te falei que eu não posso ter inconsistência nos meus dados. Então, por exemplo, suponha que eu delete um user, eu apaguei um usuário. O que vai acontecer com o registro de user roles aqui no caso? Users roles, né? Se eu deletar um usuário, eu quero que essa deleção, essa ação de deletar o usuário também se propague para users e roles, ou seja, eu não vou ter mais aquele usuário, eu quero eliminar aquele campo, beleza? Você tem outras ações aqui, você pode restringir, esse restringir vai ser o seguinte, se eu for apagar um usuário e tiver permissões atreladas a esse usuário, no caso de users roles aqui, se tiver algum campo aqui atrelado a um usuário e eu tentar apagar esse usuário, gera um erro para mim falando, olha, primeiro você tem que apagar users roles, depois você apaga o usuário. Nesse caso, ou você pode colocar set null, mas a gente não está permitindo valor nulo, então não ia dar. Ou set default. O que a gente quer aqui é propaga a ação, ou então nenhuma ação, beleza? Mas o que a gente quer mesmo aqui é propagação. Se eu apagar um usuário, apaga também o registro de users roles que estiver atrelado a esse usuário. E aqui on update é tipo o seguinte, se eu atualizar a primary key desse usuário, que é muito difícil acontecer, o que eu quero que aconteça? Eu quero que mude aqui também. Então, se eu mudar o ID de um usuário, vai mudar aqui também nessa users roles, beleza? Então, ok, beleza, criado aqui. Mesma coisa agora para roles. Eu vou querer uma outra coluna que vai ser a role ID ligada à tabela rows, ao ID da tabela rows, ou a primary key da tabela rows. Beleza? Mesma coisa, se eu apagar, eu quero que apague aqui da users rows também, e on update cascade também. Se eu atualizar, eu quero que atualize aqui também. Beleza? Feito aqui, agora a gente já tem a nossa tabela criada, a gente pode dar um guardar, e aí aqui a gente tem o DDL, né, que a gente já conversou. Então a gente tem os campos sendo criados aqui, a gente tem as constraints que a gente já criou, e a gente tem só os campos e as constraints que a gente já criou. Então vamos dar um persist e pronto, a gente já tem a nossa tabela. Vamos vir aqui em dados, ó. Vamos só fazer o seguinte, ó. Vou abrir um user só para eu ver algum user aqui, ó. Pega esse Luiz aqui, ó, ID 4.
Então eu tenho esse ID 4 e eu tenho role, eu não tenho role. Vou criar uma aqui, ó. Vou colocar um admin aqui, por exemplo, e salvar aqui, só para você entender do que eu estava falando lá naquele cascade. Se eu tiver um usuário aqui, ó, tem lá o Luiz aqui, o ID 4, eu venho cá e falo assim, tá, então o usuário ID 4, deixa eu apagar aqui, o usuário ID 4 está atrelado à permissão 2, que é essa admin 2. Beleza, se eu salvar, tudo bem, tudo salvo, tá atrelado aqui. Se eu clicar aqui, ó, o legal do TheBeaver aqui, que ele me manda lá pro local, pro campo, né, que eu tô buscando. Eu posso clicar nessa setinha para voltar. E aqui eu posso ver também qual que é a permissão, ó. Tá vendo? Beleza, mas imagine que eu venho aqui e falo assim, ó, ah, tá, eu não quero mais esse usuário aqui, ó. Se eu não tivesse colocado Cascade lá, como a gente fez, se eu tentasse apagar esse usuário aqui e desse um salvar, ele ia dar um erro falando, olha, tem um registro em User Roles que tem esse usuário atrelado aí, entendeu? Ou então, se eu colocasse nenhuma ação, também poderia dar erro, porque os dados iam ficar inconsistentes. Então, se eu salvo aqui agora, como eu pus Cascade lá, esse registro foi apagado. Não existe mais. Por quê? Porque o usuário foi apagado. E a mesma coisa com a permissão. Se eu apagasse essa permissão, o registro aqui ia apagar porque eu coloquei Cascade. E ia acontecer também o mesmo se eu viesse aqui, ó. Suponha que eu fale... Eu não sei se eu consigo colocar um ID, sei lá, 10 nesse usuário aqui e salvar. Vamos salvar. Beleza, salvo. Esse usuário aqui é o ID 10. Aí eu venho cá e falo assim, ó. Vou registrar um registro para o usuário 10, permissão 2, né, que é admin. Uma outra coisa, se eu tentar registrar para uma permissão que não existe, ó, ID 4, dá um erro também. Essa permissão aqui não existe, não tem como você fazer essa foreign key, porque o dado que você está tentando salvar não existe lá, beleza? Mas aqui, ó, o que eu queria te mostrar era outra coisa, era o cascade do update. Beleza, salvei os dados aqui, tá salvo aqui. Eu venho aqui no usuário de novo, deixa eu voltar no users e mudar o ID dele para 100 aqui no caso, beleza? Salvei. Depois que eu salvei, se eu vier aqui e atualizar, ó, você vê que não mudou ainda porque eu preciso dar um F5 aqui, eu clicar com o botão direito e dar um renovar. Vou dar um F5, você vê que ele faz o cascade, ou seja, ele atualiza esse registro referente a esse usuário na tabela Users Rows, beleza? Uma coisa interessante que eu ainda não te mostrei, deixa eu fechar essas coisas aqui. O TheBeaver, ele vai criando para você um diagrama. Deixa eu te mostrar aqui, eu vou abrir aqui a base de dados, ó. Vou vindo no diagrama, você vê que ele já vai criando aqui, ó, para você um diagrama quase que similar ao que a gente utilizou aqui, ó. Porque ele, baseado nos dados que a gente está criando, ele consegue saber qual campo está ligado a qual coisa aqui no caso. Você vai ver que quando a gente ligar profiles, ele vai fazer uma ligação de users com uma outra tabela aqui. Só não fica aqui, ó, claro, o que é o que aqui. Eu não consegui entender isso aqui direito, mas dá para entender que ele, entendeu? Ele criou o seu diagrama basicamente igual ao que a gente tem aqui. Então é muito interessante esse programinha aqui, TheBeaver. Tô gostando bastante dele. Então na próxima aula a gente cria a nossa última tabela, que vai ser essa Profiles, e aí depois a gente começa a ver Data Query Language e Data Manipulation Language, que é o que mais importa pra gente aqui. Fazer o CRUD dos dados aqui na nossa base de dados, beleza? Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço! Fala pessoal, nossa última tabela aqui, para a gente já depois começar a adicionar dados, é a Profiles, né? A Profiles tem um ID, Bio, né? E Description. A gente pode escolher qualquer um desses dois campos aqui, só para dados fictícios, a gente pode colocar um tipo de dado diferente, por exemplo. A gente pode colocar Bio, por exemplo, as duas, né? Bio e Description como text, ao invés de ser varchar, que aí o usuário poderia adicionar um texto do tamanho que ele quiser. Daí a gente vai ter a primary key e a foreign key aqui, beleza? Então vamos lá no nosso TheBeaver e vamos criar essa tabela, create new table, né, tabela, profiles. E aí, aqui a gente vai ter as colunas, mesmo jeito das outras, ID. A gente vai ter essa aqui como sendo int, unsigned, not null, auto increment, ok?
A gente já vai criar também as outras aqui, então vamos criar bio, ou bio, né? E vamos colocar esse aqui como text. E vamos colocar que pode ficar nula, né? Autoincremente não, beleza. E a gente vai ter também a description. E essa description vai ser text também. E também pode ser nulo, no caso aqui. Beleza? E a gente vai ter um campo, uma coluna, né, no caso, para ser o user ID. Para a gente fazer a ligação ali. Então vai ser int unsigned. E não nulo e não autoincremente, né, no caso. Não, no caso aqui é diferente, ó. Olha aqui. A gente tem esse lado aqui que a gente falou que é a parte se é ou não obrigatório. Esse campo aqui é permitido ser nulo. Então a gente vai fazer isso ali agora. Deixa eu diminuir o tamanho do meu navegador. Beleza, não, ele vai ser permitido ser nulo. Beleza? E autoincremente não precisa aqui. Beleza, feito aqui. Agora a gente precisa das nossas constraints, né? No caso, o nosso ID, a primary key, beleza? E a gente precisa das chaves estrangeiras, que vai ser da tabela users, ID aqui no caso, já está tudo selecionado aqui, ó. Users, ID, já está tudo certinho, não precisa mudar nada aqui. E aí, on delete cascade, não precisa, na verdade, aqui, on delete e on update, on update eu quero cascade aqui nesse caso, e on delete eu vou colocar set null, ou seja, na hora que um usuário deleta ou não, né, senão a gente vai ficar com um perfil sem usuário na base de dados. Eu vou dar cascade nos dois aqui. Então, se eu criar um perfil, atrelar esse perfil a um usuário, a partir do momento que eu deletei esse usuário, esse perfil também vai ser deletado. Beleza? Você pode mudar isso do jeito que você preferir. Eu vou dar um guardar aqui. Aqui está o nosso DDL. Beleza? Vou dar um persist e pronto. Vamos dar uma olhada no nosso diagrama. Ó. Se eu vier aqui na base de dados e olhar, eu estou com profiles aberto. Se eu vier aqui ó, na nossa base de dados, ó, ficou assim o nosso diagrama. Ó. A gente tem aqui users, né, no caso. A gente tem user rows, né, que é a nossa tabela, e rows, como tem lá no nosso diagrama. E a gente tem também a tabela profiles aqui ligada ao user, exatamente como a gente tem aqui nesse nosso diagrama que eu te mostrei anteriormente. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer. Depois, nas próximas aulas, a gente já começa a inserir dados, apagar dados, ligar os dados uns aos outros, beleza? Então, eu não vou salvar esse aqui, eu mexi no diagrama, pediu para salvar, eu não vou salvar. Então, a gente já tem as tabelas aqui. Agora, nas próximas aulas, a gente começa a inserir os dados. Vou deixar essa aula assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço. Pessoal, uma coisa que eu já ia esquecendo aqui, que a gente falou até que ia criar, mas acabamos não criando, é o seguinte. Eu quero um campo de created at, né, que é uma data quando o registro foi criado, e eu quero também uma data de quando esse registro foi atualizado. Beleza? Então, para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. Eu já fiz umas alterações aqui no nosso Docker Compose. Beleza? Só que quando você acessar esse arquivo, você já vai ter essas alterações, então você não precisa preocupar com isso. Eu adicionei o time zone aqui para a gente ter o time zone, você pode mudar isso aqui se você quiser, e eu adicionei uma opção aqui porque eu estava tendo problemas ao dropar colunas da base de dados, ao manipular aqui a tabela aqui no caso, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer para users, por exemplo, uma tabela de data, quando o registro for criado e quando o registro for atualizado. E daí, você pode fazer isso para a tabela que você quiser aqui, beleza? Eu vou fazer aqui como exemplo, daí você pode colocar na tabela que você quiser aqui depois. Então, vou vir em view tabela, né, no caso. Aí vai estar em dado, provavelmente, né? A gente pode vir em properties. E aqui em Properties, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma nova coluna aqui, desculpa, e eu vou colocar o nome de created at, ou seja, quando esse registro foi criado aqui. Eu tenho duas opções aqui, eu vou colocar o tipo datetime.
tem o date, né, que é só data, eu quero date time, que é data e hora, beleza? E eu quero que esse campo não seja nulo. E aí, para o valor, eu posso ou registrar esse valor manualmente, quando eu criar um usuário, eu registro a data que ele foi criado, que é uma opção também válida, mas tem uma outra opção que eu posso utilizar, que é utilizar por padrão, ou seja, eu não preciso colocar o valor manualmente, eu posso utilizar esse padrão aqui para falar, olha, quando o registro for criado, você usa essa função now aqui. Beleza? E essa função now, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar a hora atual, a data exata na hora que eu estou criando o registro e vai salvar lá. Então, vou dar um OK e vou dar um guardar, só para a gente ver isso aqui funcionando. E aí, a gente continua utilizando o DDL, né, da Data Definition Language, porém, agora a gente não está utilizando o created table, porque a gente já criou a tabela, né? Create table, né? A gente está utilizando agora o alter table, mas também é de data definition language, que é para alterar a tabela. Então, eu estou alterando a tabela, adicionando a coluna created at, que é do tipo datetime, que tem o valor padrão now, beleza? E não pode ser nula. Então, vou dar persist, beleza? Criado aqui. A gente vê que a gente já tem essa tabela aqui, ó. Agora, a partir do momento que eu crio um usuário, vou criar um usuário com valores fictícios aqui, ó, e vou salvar. Você vê que ele pega a data e hora do meu computador aqui, ó, que é exatamente essa hora aqui mesmo, ó, 10h15, e salva aqui, ó. Então, você vê o formato de data. Se você fosse enviar uma data, seria nesse formato. Então, ano, traço mês, traço dia, espaço hora, 2 pontos minuto, 2 pontos segundos, beleza? Sempre nesse formato aqui. Beleza. Uma outra coisa também, se você não quiser colocar, ó, você pode fazer assim, ó. Por exemplo, imagine que eu pegue lá, coloque 2020, 12, 14 e aí eu coloque nada para hora, aqui no caso, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui também costuma funcionar e ele zera a hora toda aqui, beleza? Só que se eu mandar um valor aqui, ele vai criar o valor que eu mandei, porque no caso que eu só mandei a data sem a hora, ele gerou a hora zerada, mas eu mandei um valor, e se eu não mandar nada, ele vai adicionar a data e hora atual do computador aqui. Se eu atualizo um valor, ó, e salvo, ele não faz nada com esse campo aqui, beleza? Não, eu quero um outro campo para falar, olha, quando que esse valor foi atualizado. Se eu salvar, ele não faz nada. Então, para esse outro campo, a gente vai voltar aqui em Properties e vai chamar esse outro campo de Updated at. Updated at, beleza? Ele vai ser datetime também, mesma coisa. Não pode ficar nulo aqui. E no padrão, eu vou falar que ele é do tipo now, mesma coisa. Só que on update, ele vai também utilizar a função now. Então, quando eu atualizar o registro, ele também vai utilizar a funçãozinha now aqui para salvar o valor. E vou dar um guardar. E aí, ó, só para a gente conferir o que está sendo feito, ó, ele está falando a mesma coisa aqui, só que o campo agora chama updated at. Ele é um datetime, o default é now, e on update, ele também vai usar a função now. E aí, com valor não pode ser nulo. Beleza? Salva aqui. Beleza, ó. Criado, vamos voltar aqui. Beleza, agora, voltando aqui, ó, você vê que ele já colocou um valor padrão aqui com a data atual, né? Mas olha que interessante, se eu vier aqui atualizar o registro, ó, e salvar, você vai ver que esse campo vai atualizar sozinho. Você vê que eu salvei, ele atualizou sozinho, ou seja, ele faz isso automaticamente pra gente. Ó. Toda vez que eu atualizar esse registro, ó, ele vai mudar esse campo aqui. E aí fica esse campo created at, né, que quando foi criado, e esse campo updated at, que é quando ele foi atualizado. Beleza? Vamos fazer para outra tabela aqui, que é uma que eu tinha falado, que é user roles, né? Quando que um usuário recebeu determinada permissão. Então, vamos lá, view table, aí eu vou vir em properties, fazer a mesma coisa aqui no caso, ó. Vou colocar um created at, vou colocar datetime, não nulo, padrão, não. É uma função isso aqui, tá? Por isso eu coloco os parênteses aqui. Beleza? Vou guardar isso aqui. E vou criar um outro campo chamado de updated at. E daí aqui eu vou colocar datetime,
não nulo. Eu coloquei só date aqui. Date time. Beleza? Só que aqui no updated at, ele tem que atualizar toda vez que eu atualizar o registro. Então, o padrão é now, né? Quando ele for atualizado. E on update, ele também vai ser now. Salvar. Beleza? Salvar aqui. E salvar. Beleza. Criado aqui. Aí, agora, mesmíssima coisa. Se eu vir aqui em dado, deixa eu ver um user. Eu tenho o user 107 aqui no caso, ó. Aí eu vou pegar o user 107 e a role, eu não sei se eu apaguei as roles, eu acho que não tem, né? Tem aqui ainda. Então vai ser a 2, né? Que é a de mim. O dado. 2, a de mim. Então beleza, 2. Quando eu salvar, você vai ver que os dois campos são iguais, né? No caso, é meio óbvio por causa do seguinte. Quando eu criar o registro, quer dizer que eu também estou atualizando ele. Como esse valor tem que ter um valor padrão, esses campos, esses dois aqui tem que ter um valor padrão, eu já vou ter o created at e o updated at com o mesmo valor. Mas a partir do momento que eu mudo alguma coisa, por exemplo, se eu mudar esse user aqui para 106, que eu acho que tem ali, né? Você vai ver que quando eu salvar, ele vai mudar somente o valor do updated at. Beleza? Então, é basicamente isso. Eu queria tratar de um campo aqui de data só pra gente ter. Então, a gente viu já int, viu varchar, a gente viu text, né, que a gente utilizou. Agora, date e time, né, no caso. Se você quiser criar algum outro tipo de dado para você testar aí, porque eu não vou mexer mais agora. Agora a gente vai trabalhar com os dados mesmo, agora de verdade. Mas se você quiser testar, você pode criar mais campos aí. Vir em Properties, criar mais algum campo para fazer alguma coisa e escolher um tipo de dado diferente aqui, beleza? A gente tem float, a gente tem decimal aqui para trabalhar com números. Os mais usados aqui vão ser isso, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Char, talvez, ou varchar. Char, a diferença de varchar e char é que char tem um comprimento fixo e varchar tem um comprimento variável. Eu tenho date, que é só data. Tenho date time também. Tenho decimal, que é um número com decimais, né, no caso. Eu tenho o double aqui, no caso. Double precision, não, isso aqui eu não vou usar muito. Enum, a gente costuma utilizar bastante também. Que enum é como quando você tem um tipo de select que você pode colocar vários valores para você escolher um desses valores. E aí, se você escolher um valor que não existe no enum, isso gera um erro aqui. Eu tenho float, int unsigned, que a gente já viu. Vamos ver o que mais aqui que a gente pode ter. Text, né, que a gente já falou anteriormente. Enfim, acho que são esses que a gente vai precisar por enquanto. Não mais do que isso. Eu também deixei um link para você ver os tipos de dados sobre o que cada um deles fazem. Vou deixar nessa aula também para você dar uma olhada, porque eu não vou voltar aqui mais, porque a gente não vai precisar de mais nenhum tipo para o nosso caso aqui. Mas pode ser que você precise de um tipo diferente. Beleza? Então, eu vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço.